sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai pelo Roberto, pela vida de cada um de nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória a Deus, boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Já fui apresentado, meu nome é Roberto. O pessoal me chama de Betão, desde quando eu fui no PHN pregar com o Anderson Reis, Faria, juntamente com o Dunga. A partir daquele dia lá no PHN começaram a me chamar de Betão. Dunga passou meu telefone na TV e várias irmãs de vários lugares, né, algumas freiras começaram Betão, Betão, e aí pegou Betão. E eu gosto de chamar de Betão também. Amém? Mas como vocês preferirem. Quem trouxe a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, abram comigo, né, para a gente não perder muito tempo. Ezequiel, capítulo 37. Todo mundo conhece essa passagem. Ezequiel, capítulo 37, Antigo Testamento. Quem achou, diga salve Maria. Salve Maria. Quem não achou, fala Maria me salva. Maria me salva. Amém. Amados, essa noite está maravilhosa, né? Que noite é essa, hein? Eu sinto uma unção profética tomando conta. Glória a Deus. Eu acredito, amados, que nessa noite, se você realmente, como já foi proclamado, profetizado aqui, com autoridade, se você veio buscar algo impossível, se você está precisando mesmo de um milagre na tua casa, hoje nós vamos profetizar e nós vamos alcançar o impossível de Deus na nossa família. Amém? Amém. Na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Porque olha só, nós não combinamos nada, eu não combinei nada com a irmã que estava aqui conduzindo, né, ministrando a oração, ministrando o louvor junto com os irmãos da música. Mas olha, o que Deus falou tem tudo a ver com esta palavra que nós vamos pronunciar agora aqui. Amém? Amém. Proclamar agora aqui. Queria pedir para o irmãozinho do teclado, se ele quiser me ajudar aqui na cirurgia, irmão. Aí, Deus vai ficar feliz. É irmã, na verdade, né? Vamos ler então. Os ossos secos. A mão do Senhor desceu sobre mim. Ele me arrebatou o espírito e me colocou no meio de uma planície que estava coberta de ossos. Ele fez-me circular em todos os sentidos no meio desses ossos numerosos que jaziam na superfície. Vi que estavam inteiramente secos. Disse-me o Senhor: filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Amados, vamos ler de novo isso aqui, porque aqui uma parte, talvez a parte mais poderosa dessa palavra aqui, a palavra-chave está aqui nesse versículo. O Senhor disse a Ezequiel: filho do homem, versículo 3, filho do homem, poderiam esses ossos retornar à vida? Então Ezequiel responde: Senhor Yahvé, responde, só vós o sabeis. Ele me disse então: profere um oráculo, profere uma profecia, uma palavra de oração sobre esses ossos. Ossos dessecados, lhes dirá: escutai a palavra do Senhor. Eis o que vos declara o Senhor Yahvé: vou fazer reentrar em vós o sopro da vida, para vos fazer reviver. Povo de Deus, povo de Osasco, povo aqui de São Paulo, povo amado desta maravilhosa igreja católica, esta é a santa e a poderosa, profética palavra do Senhor. Graças a Deus. Nossa, achei que eu ouvi um graças a Deus que ia fazer a terra tremer. Vamos dar uma chance de novo, vai. Esta é a poderosa palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, vamos entrar diretamente na palavra, por causa do tempo que a gente tem, que corre depressa. E Deus tem muita pressa em falar conosco, em falar no nosso coração. Essa palavra aqui é uma palavra que traz um ânimo
ela traz um renovo espiritual à nossa fé, ao nosso coração, à nossa caminhada. Aqui está o momento que viveu um jovem profeta, Ezequiel, que foi arrebatado em espírito. Com certeza ele só foi arrebatado em espírito porque ele era um homem de oração, era um homem de Deus, um homem fiel, um homem que andava na presença de Deus, era um profeta, e Deus o arrebata, Deus tira ele do lugar onde ele está, da zona de conforto, e o leva a um lugar horroroso, a um lugar, uma situação terrível, a um lugar que nenhum de nós gostaria de estar, um lugar que ninguém, por livre e espontânea vontade, iria passar por aquele lugar. Ele só foi ali para aquele lugar, um cemitério no meio do deserto, porque Deus o levou para lá. E um dia eu comecei a reclamar com Deus na vida de Ezequiel, falando: Senhor, tinha tantos lugares, quantos lugares que o Senhor poderia ter levado o profeta, um homem fiel a Ti, um homem de oração, e o Senhor o leva justamente no meio, aonde ali, há muitos anos, havia um exército que morreu numa batalha. Aqueles ossos ali eram do exército de Israel, que houve ali um dia uma batalha, uma luta, e ficaram ali estendidos sobre aquele deserto os corpos, que agora não eram ossos, que estavam ressequidos pelo sol, estavam torrados pelo sol. Ele andava, ele sentia os ossos estalando debaixo do pé dele. A palavra diz que ele começou a andar em círculos, porque ele não sabia onde ia. O deserto não tem saída, o deserto não tem porta, não tem entrada, não tem estrada, não tem nome de rua, nem números. O deserto é um lugar vazio, um lugar de batalha, é um vale, e este vale, um cemitério. E muitas vezes Deus nos permite estar numa situação como essa. Quantas vezes nós passamos por uma situação dessa que Ezequiel está passando, de não saber o que fazer, de não saber o que caminho tomar, o rumo que ele vai tomar na vida dele, aonde ele ia, e muitas vezes começamos a andar em círculos e entrar no desespero como Ezequiel. Mas num determinado momento, Deus, olhando para ele, porque Deus, ele nunca tira os olhos de nós. Lá em 2 Reis, capítulo 20, diz que o Senhor, ele ouve a nossa oração e ele vê as nossas lágrimas. Fala para o teu irmão do seu lado: toda vez que você chorou, Deus viu. Toda vez que você rezou, Deus viu. E ele ouviu também. Amém? Ele também ouviu. Ele vê e ele ouve. Glória a Deus. O nosso Deus não é um Deus insensível, que não está se importando conosco, como muitos pensam. Ele não liga para mim, não se importa comigo. Deus está nos olhando, e Deus estava vendo a situação de Ezequiel, ao ponto de falar com ele. E aquela voz ecoa no meio do deserto. Imagina, Ezequiel está ali, de repente ele escuta aquele vozeirão: Ezequiel. Não vou conseguir falar. Estava pregando no Rio de Janeiro esse fim de semana, um retiro Desperta Jovem. Eu cheguei segunda de madrugada. Era para mim estar lá ainda, tinha compromisso lá, só vim por causa do grupo aqui. Amém? Glória a Deus. Tinha compromisso aqui, o padre queria que eu ficasse até quarta-feira. E Deus fala com Ezequiel com aquela voz linda dele, maravilhosa, que estremece até. E Ezequiel então deve ter levado um susto. E Deus pergunta para ele. Olha a pergunta que Deus faz, porque Deus é tão simples, Deus é tão legal, gente. Ele chega para Ezequiel e fala: Ezequiel, olha aí esses ossos, Havia aqueles fêmur, o pedaço daquele fêmur, o outro pedaço estava lá longe, um pedaço daquela perna, a cabeça daquele esqueleto já estava lá do outro lado. E ele pergunta: esses ossos que estão aí podem voltar a viver? Olha como Deus é simples. Olha como o sobrenatural para ele é tão natural. Aquilo que é impossível a nós, como diz lá em Lucas 1,37, que a Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nada é impossível a Deus. Fala comigo: a Deus nada é impossível. A Deus nada é Eu nem impossível. sei quantas vezes aquela irmã do fogo que estava aqui na frente, que parece que estava saindo chama da boca dela, ela falou isso hoje, que não há nada impossível para Deus. E essa noite é a noite do impossível. Há uma profetisa aqui que proclamou, e agora há um profeta proclamando: Glória a essa Deus. noite é a noite do impossível. Aleluia. E ali então, aquele homem cheio de sabedoria, ainda bem que não era eu, graças a Deus, Joaquim, graças a Deus. Se fosse eu, falar: que isso, você está doido, Eu não sei o que você responderia, mas acho que eu ia falar assim: não tem como dar, Mas aquele homem cheio de Deus, transbordando Deus saindo
pelos poros dele, ele olha para o Senhor e fala: Senhor, só vós o sabeis. Olha o que está escrito aí, ó. Só vós o sabeis, no versículo 3. Vamos levantar a mão para o céu, levanta a mão para o céu comigo. Deus está perguntando para você nesta noite, aquilo que a irmã estava orando aqui agora, ela disse: Deus visitou o casamento, visitou o marido, visitou o filho. Ele está visitando situações que pareciam que antes não ia ter mais jeito, que pareciam que antes não ia ter mais solução, que pareciam que antes não ia ter mais saída. Mas depois de tudo isso que nós vivemos aqui agora, e diante desta palavra, Deus está perguntando para você: isso pode tornar a viver de novo? Você pode voltar àquela situação outra vez? Esse casamento que está acabando pode voltar a ser como se fosse o primeiro dia, na noite de núpcias de novo? Glória a Deus. Pode voltar de novo a uma restauração plena? Meu irmão e minha irmã, nesta noite Deus está perguntando sobre essa enfermidade que você está passando, sobre esta luta que você está enfrentando. Essa doença tem cura. Glória a Deus. Não tem. Disseram para você que não há chance, mas eu digo para você, meu filho, sou eu que sei. Amém, amados? Sou eu que sei. E ele está dizendo, ele está respondendo agora para Ezequiel. Ele responde para você: filho do homem, é você que vai orar, é você que vai profetizar. Olha que coisa linda. Glória a Deus. Aqui no versículo 4 o Senhor fala, o Senhor não está dizendo assim: pode deixar então que eu vou fazer um milagre agora, porque Deus lá do céu poderia fazer assim, ó, e pronto, aqueles ossos ficariam de pé, não é verdade? Mas o que Deus quis fazer? Ele quis usar do profeta, ele quis usar do homem. Irmão, Deus quer que você reza. Aleluia. Deus quer que você ora. Deus quer que você santifica. Deus quer que você renuncie o pecado. Glória a Deus. Renuncie aquilo que te afasta do Senhor. Deus quer que você se aproxime dele em santidade, como um profeta. Aleluia, como esse Deus. homem que olhou e falou: Senhor, é o Senhor que sabe. E Deus está dizendo para você hoje. Ele falou para Ezequiel: profere um oráculo. Comece a orar sobre esses ossos. Olha que coisa maravilhosa. É você que vai orar, Ezequiel. Começa a orar. Ore sobre esses ossos e profetiza para eles. Fala para eles. Começa a clamar o Espírito. Clama o Espírito dos quatro cantos do céu e profere para eles que eles vão tornar a viver. Glória a Deus. Já pensou, meu irmão? Aleluia. Você pode fazer isso hoje na tua vida. Eu creio, Senhor. Não, melhor. Nós vamos fazer isso daqui a pouquinho aqui. Amém? Amém. Nós vamos juntar todo mundo aqui. Nós vamos começar a profetizar sobre tudo que morreu no teu casamento, Glória na a tua Deus. casa, no teu ministério, na tua fé. Tudo que você perdeu, tudo que lhe foi roubado, que lhe foi tirado, meu irmão. Tudo aquilo que faltou na tua vida até hoje. A alegria que você não encontrou ainda. Tem pessoas que ainda não são felizes, nunca foram. Tem pessoas aqui que estão depressivas, com depressão, e hoje você vai profetizar sobre essa depressão. Aleluia, que o espírito de vida está vindo sobre ela. Glória a Deus. Quando a vida vem, a morte tem que ir embora. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui agora antes de nós terminarmos. Irmãos, você está olhando nesta noite para um milagre. Eu creio que aqui acho que ninguém me conhecia a não ser o Joaquim. A gente se conhece há muito tempo, né, irmão? Graças a Deus. Nos separamos por um tempo e nos reencontramos de novo. Que maravilha, irmão. A obra de Deus é perfeita. Quantos momentos que não dá nem para contar, né? Que nós vivemos em Jarinu, nos montes, em orações. E hoje nos reencontramos, né? O Joaquim me convidou para participar aqui. Eu espero a partir de agora ser um membro também nesse grupo de oração. Não somente para pregar, mas para participar. Eu perdi minha mãe com 12 anos de idade. Meu pai com 13, minha família era pagã, minha família não tinha religião, minha família não ia à igreja. Eu não fui levado para a igreja quando eu era criança, meus irmãos não foram levados para a igreja. Nós vivemos no meio de uma fé pagã, candomblé, macumba, saravá, benzedeira, essas coisas. Meu pai era muito doente, mas quando ninguém esperava, né, a gente estava preparado já para um dia a morte do meu pai. Mas a minha mãe um dia teve um infarto fulminante dentro de um ônibus. E com 12 anos nós perdemos, eu tinha 12, caçula da família. A minha família, amados, houve um desespero tão grande na minha casa. A gente não tinha nenhuma preparação para aquilo, ficar sem a minha mãe. Meu pai morreu logo depois. A minha irmã mais velha morreu na prostituição. O outro meu irmão, depois dessa minha irmã abaixo dela, também era um adúltero. Eu fui morar na casa dele com 12 anos de idade. Ele
ele mostrava as mulheres que ele fazia programa, queria que eu fosse fazer programa com elas. E aí eu saí da casa dele com 13 anos desnorteado, sem saber o que fazer. Fui morar numa pensão e ali eu comecei a usar drogas, a viver no meio da prostituição, no meio de tanta coisa errada. Aprendi a roubar, tudo que você imaginar de ilícito eu comecei a fazer. Fumar, beber, cheirar cocaína. Com 14 anos eu estava num vício já assim, quase que irreversível, de drogas injetáveis. Injetava droga nas veias ao ponto de começar a injetar qualquer tipo de coisa. Eu queria sentir o pico e era uma coisa muito perigosa. E eu fazia muito isso, muito. Eu tinha um ódio de Deus, uma revolta contra Deus. Eu não gostava de padres, não gostava de igreja, de sacerdotes, de irmãs, de freiras, de santos. Eu achava que Deus era o culpado de tudo que eu estava vivendo. Eu vivi muita tristeza, muita solidão, muito vazio na minha vida durante toda a minha adolescência. Aos 18 anos de idade eu morava na Lapa. Eu morava numa pensão, ali perto do mercado da Lapa, Rua Cipião, alguém deve conhecer. E ali, nos 18 anos de idade, eu perdi um benefício que eu tinha, que eu recebia até os 18 anos de idade, como se fosse uma pensão do meu pai, e acabou isso. Então eu não tinha mais dinheiro, não tinha mais uma fonte de renda, longe da minha família, meus irmãos não imaginavam por onde eu andava, e eu comecei a morar na rua, aqui em São Paulo. Eu morei 3 anos na rua, perdi meus documentos, eu cheguei num estado de doença, um estado assim lamentável fisicamente, de andar sujo, de andar cheio de feridas, de não ter roupa nenhuma para trocar, de não tomar banho, de ficar 7 dias sem tomar banho. De vez em quando a minha consciência, porque eu tinha uma consciência ainda, que ainda me fazia tentar fazer alguma coisa certa. Mas eu ia para os banheiros de rodoviária, no Tietê, tomava banho lá, depois ficava andando pelas ruas, era para o centro da cidade, e sempre me drogando, pedindo dinheiro no farol, nas estações de trem. Era assim que eu vivia, viciado em drogas. Todo o dinheiro que eu pegava, eu usava drogas, todo o dinheiro. Já tinha roubado com meus amigos, já tive gangues em vários lugares, participei de gangues na Zona Norte, na Dr. Zuquim, que eu morei lá em Diadema também, no Morro do Campanário, em alguns lugares em São Paulo por onde eu passei. É uma história longa, não dá para contar tudo agora, mas estou contando um resumo para vocês daquilo que eu vivi. Esse jovem perdido no meio de um cemitério era eu. Comecei a ter síndrome de pânico, de perseguição, depressão. Uma hora eu chorava, outra hora eu ria, saía rindo à toa, outra hora eu estava chorando sentado no chão, sentava no meio da praça, não tinha dono. Acordava quase todo dia, alguma hora, ou à tarde, ou à noite, ou de manhã, eu acordava no hospital, porque eu desmaiava de fome. E aí me dava um soro no hospital, voltava para a rua, ia pedir dinheiro de novo, começava a comprar drogas, e daqui a pouco eu desmaiava, acordava em outro hospital. Então minha vida era essa rotina. E eu sempre brigando com as pessoas dentro dos trens, brigando com todo mundo dentro dos metrôs. Quem me olhava não me dava R$1. Quem olhava para mim eu era digno de lástima. Tem um salmo que fala de mim, o Salmo 33, fala assim: veja, este miserável, ele clamou a Deus e o Senhor livrou de todas as angústias. Glória a Deus. Amém? Amém. Provai e vede como o Senhor é bom. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Eu nunca tinha procurado Deus, nunca. Para mim, Deus não existia. Para mim, se existisse, Ele era meu inimigo. Mas um dia, eu estava na Praça da Sé e eu vi um anúncio do festival Rock in Rio. E eu gostava muito de rock, minha vida, eu gostava demais de rock and roll. Fui em vários shows, né? A minha vida teve altos e baixos, né? Nos momentos altos eu conseguia ir em shows. E eu gostava, e eu vi aquele cartaz. E através de uma pessoa que eu conheci que chamava Mari, que mora no interior de São Paulo, ela pegou um anel de diamante da avó dela. Um anel de diamante, gente. Eu não sei o valor que tem um anel desse. E eu peguei aquele anel, eu vendi por uma bagatela e comprei os ingressos. Eu não sabia o valor, eu só queria os ingressos. E comprei os ingressos para ir para o Rock in Rio.
E eu creio que Deus até ajudou que eu vendesse aquele anel, porque Deus tinha um encontro marcado comigo lá no Rio de Janeiro. Olha que coisa. Eu não ia até Deus, mas Deus estava me esperando no lugar. Ele falou: Betão, vai chegar a tua hora que você vai se encontrar. Glória a Deus. Amém? Eu já tinha perdido muitos amigos, muitos amigos. Um dia eu sonhei que eu estava pregando no Maracanã, no estádio, e lá no placar aparecia o nome de todos os meus amigos. Eu começava a dizer o nome deles um por um, e eu ia falando sobre eles, cada um contando a história de cada um deles. Dezenas de amigos que andaram comigo, que viveram comigo e que já não estão mais aqui. E Deus permitiu que eu ficasse. E eu cheguei no Rock in Rio pesando 55 quilos. Já estava no fim da linha. Todo dia eu imaginava que ou naquele dia ou no dia seguinte seria o dia da minha morte, sabia? Por várias vezes eu ia no centro de São Paulo, eu andava em cima daquele muro do viaduto do Chá, ainda quando não tinha praça embaixo, quando os carros passavam ainda ali embaixo, antes de fazer aquela praça. Eu ficava andando em cima do muro, passavam aquelas mulheres que eram mães, e ficavam chorando e gritando para mim, pedindo pelo amor de Deus para mim descer dali, com medo que eu caísse. E na verdade eu queria cair e morrer. Eu não tinha coragem de me jogar. Por várias vezes eu sentei lá em cima do viaduto da Vergueiro, na 23 de maio, e ficava segurando assim, ó, segurava com as duas mãos o muro e ficava com o corpo deitado sobre os carros que estavam passando. E não sei como, se qualquer um que fizesse isso hoje, a mão escorregaria, não aguentaria e caía lá embaixo. Eu fiz isso várias vezes e nunca caí, porque Deus tinha um plano para mim. Amém? Glória Deus falou: não, Betão, não, você vai pregar lá em Osasco. Glória a Vai pregar lá Deus. na igreja, no grupo Joaquim. Amém? E hoje, a glória de Deus, eu estou aqui para dizer para vocês: eu sou um milagre. Ali no Rock in Rio, dá tempo de contar com o meu relógio. Ali no Rock in Rio, chegou um momento, no terceiro dia que eu estava lá, não assisti nenhum show. Os 2 primeiros dias eu fiquei drogado, não lembro de nada que aconteceu. No terceiro dia, quando eu voltei, me envolvi numa briga, acabei machucando o meu pé, não conseguia mais andar, fiquei encostado num poste, não tinha lugar para dormir nem para comer, não tinha ninguém me esperando, ninguém da minha família, nenhuma pessoa imaginava que eu estava no Rock in Rio. Até mesmo a moça que me deu o anel, eu falei para ela que eu ia passar a pelada, garimpar ouro, e na verdade eu fui para o Rio de Janeiro, para o outro lado, né? Imaginando que eu estava garimpando ouro lá, e eu lá no Rio de Janeiro, mas ninguém imaginava, não tinha ninguém me esperando, não tinha ninguém. Eu estava ali, não tinha dinheiro para comer, não tinha roupa para trocar, não tinha. A única coisa que eu andava era uma escova de dentes que eu carregava na minha mochila, só isso, e um creme dental, não tinha mais nada, sem documentos. Mas ali, naquela hora que eu não podia andar, que eu não podia me mexer, eu fiquei encostado no poste. E um soldado do exército passou e falou: vou chamar uma ambulância para você. E enquanto eu fiquei esperando aquela ambulância, aquela multidão passando, gente, disse que tinha 1.300.000 pessoas ali. Eu vi numa revista outro dia da Gol, 1.300.000 pessoas. Eu era ali invisível. Quem que ia me achar ali? Encostado no poste, machucado. O mais feinho, eu era cabeludão, mano. Cabeludo, magrelão, andava com corcunda assim, ó, de tão magro que eu estava meio fracotão. Quem imaginava que eu ia ficar lindo desse jeito, né, Joaquim? Oh, glória a Deus. Deus é poderoso. E encostei no poste, e daqui a pouco eu olho assim, o povo passando no caminho assim, ó, na minha frente, e do lado contrário das pessoas indo do fluxo, contra o fluxo, vinha vindo um jovem sorridente. Como o povo de Deus faz diferença. Se eu fosse você, falava agora para o teu irmão: você nasceu para fazer a diferença. Fala para ele. Irmãos, vocês têm um brilho especial, não é verdade? Olha que gostoso olhar para esse irmão, ó, que delícia olhar para alguém que está cheio de Deus, né? O olhar, o rosto, o brilho, tudo é diferente. E eu vi ele vindo e eu vi que ele era diferente, sem saber de nada disso, de entender nada espiritual. Eu vi aquele jovem vindo, ele veio e parou na minha frente. Ele falou muitas coisas para mim, mas tem 3 frases que eu vou levar para o resto da minha vida. Ele disse para mim: Jesus te ama. Amém? Amém. Jesus te ama. Eu nunca tinha escutado aquilo. Nunca. Você já percebeu quando você fala para alguém Jesus te ama, a pessoa fica meio sem jeito, né? Ela fica meio sem, arruma o cinto, né, a camisa,
né? Principalmente uma pessoa que não é da igreja, chegar para o seu patrão, por exemplo, Jesus te ama, ele vai, oh, obrigado, né? Ficar sem graça. Ele falou para mim, Jesus te ama. Só que na hora, eu falei, como assim? Primeiro que eu não sabia quem era Jesus. Depois eu falei, como alguém me ama? E eu estou desse jeito aqui. Eu estou nessa situação, querendo morrer, triste, com fome, muita fome, muita fome, muita fome, desesperado, carente. Eu era um poço de carência, um poço buscando amor em qualquer coisa, para preencher, como a maioria dos jovens aí fora, querendo preencher o vazio com qualquer coisa. E aí então ele começou a falar para mim, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai te fazer feliz. Essas 3 frases: Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua história e Jesus vai te fazer feliz. Fala isso para o teu irmão do seu lado agora. Profetiza para ele. Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua história, Jesus vai te fazer feliz. Glória a Deus. Aleluia. Amados, depois dali eu perdi o rumo, me levaram para a enfermaria, a ambulância chegou, enfaixaram meu pé. Antes desse jovem ir embora, eu estava na ambulância, ele abriu a ambulância, enfiou o corpo lá dentro de novo da ambulância, falou, ó, Jesus te ama, hein? E colocou um papel dentro da minha jaqueta. Eu só fui ler esse papel na cadeia, na semana seguinte, que eu fui preso. Eu saí dali e voltei para São Paulo, fui lá na Rua Augusta, um quarteirão para baixo da Avenida Paulista, que não lembra como chama a travessa ali, e tinha um apartamento lá de um rapaz que eu conheci, roubei meio tablete de maconha, um tabletão. Achei que aquilo era um tesouro. Nossa, tinha um centavo, não tinha dinheiro para comer, não tinha nada, mas tinha um tablete de maconha. Coloquei na mochila, desci para o litoral, fui lá para Itanhaém. E lá em Itanhaém, na Praia dos Sonhos, acho que muita gente conhece, numa casa de veraneio assim na beira da praia, entrei lá dentro, dormi no banquinho, não tinha ninguém na casa, e acordei com a polícia ali, me prendendo com aquele tabletão de maconha. E ali então começou uma história nova para mim. Eu apanhei muito da polícia, depois me levaram lá dentro da cela, fiquei numa celinha provisória. De manhã os presos saíram para tomar sol, um deles deu uma chinelada na minha cara, e eu falei, eu não quero ficar nesse lugar. Fiquei todo dia planejando um momento de morte. No 8º dia, desde o primeiro, mandei uma carta para o meu irmão Faria, meu irmão que é pregador, acho que alguns aqui conhecem. Ele já estava na caminhada com Deus. Eu mandei uma carta para ele, fazia anos e anos que eu não via ele, eu não sabia nem o endereço. Mandei uma carta para a loja dele, e aí fiquei esperando aquela carta ter uma resposta dele, para ele pagar os R$100 da minha fiança. Mas não passou, e o delegado falou para mim, ó, se ninguém pagar a tua fiança, você vai ficar preso de 6 meses a 3 anos. Eu falei, eu vou morrer antes. Então todo dia eu planejava, e bem no 8º dia, que era o último dia que eu tinha, o meu irmão não respondeu minha carta, os presos saíram para tomar sol, e eu peguei toda cortina, lençol, amarrei tudo, amarrei numa janelinha e fiz uma forca. Falei, hoje eu vou tirar minha vida. Um dia antes, o delegado tinha me chamado na cela dele e falou para mim assim, ó, você sabia que você tem o mesmo valor de um rato? Falou para mim, porque eu não tinha documentos, ele achava que eu tinha jogado fora. Eu não tinha endereço, ele achava que eu estava mentindo. Não tinha pai, não tinha mãe, gente, não tinha nada. Às vezes você fala assim, eu não tenho nada, olha pro Betão agora. Eu não tinha nada, tá entendendo? Eu não tinha nada. E o delegado falou para mim uma coisa, nem me machucou muito quando ele me chamou de rato, porque lá fora me chamava de maconheiro, de maloqueiro, de vagabundo, de sem vergonha. Eu ia pedir comida nas casas, me chamavam de tanto nome, gente. E aí naquele dia eu resolvi ler o papelzinho. E quando eu li o papelzinho, não quero que vocês peguem não, senão não vai dar tempo. Mas depois você lê na sua casa, a carta do amor de Deus, eu chamo essa passagem. Acho que vocês conhecem, Isaías 43, que diz assim, ó, e agora eis o que diz o Senhor teu Deus, aquele que te criou Jacó e te formou Israel, nada temas, pois eu te resgato. Glória a Deus. Eu te chamo pelo teu nome, tu és meu. Aleluia. Se tiveres de passar pelas águas, as águas não te submergirão. Se tiveres de passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Porque eu te aprecio, eu te amo, és precioso para mim. Eu dou nações em troca de ti, eu dou países em troca de ti.
E ali de um lado do meu ouvido estava o delegado falando: você é um rato. E do outro lado Deus falando: eu te aprecio, eu te amo. Amém? Com quem que eu vou ficar? Com quem que vocês acham que eu ia ficar? Deus falando para mim: filho, que importa que eu estou vendo. Lá em 1 Samuel capítulo 16, ele diz: o homem, ele vê a face, mas eu vejo o coração. Glória a Deus. Ele sabe o que você passa, ele te conhece. Ele sabe o que nós passamos, amados. Nós somos amados por Deus. E aqui, nessa passagem, bom, deixa eu terminar primeiro ali, acabando o tempo. Fui lá, fiquei esperando ali debaixo da minha forca ali. Faltava, era meio-dia, eu tinha marcado a hora para 1h da tarde. Faltava 1 hora para mim morrer. 1 hora. Mas 1 minuto, 1 segundo é suficiente para Deus. De repente eu estava sentado no chão, me veio uma vontade de chorar imensa. Me veio uma vontade de chorar, porque aquelas palavras que aquele jovem falou para mim, há 1 semana atrás, uns 8, 9 dias atrás, elas pareciam que estavam pompando dentro do meu coração. Eu comecei a escutar a voz dele falando comigo: Jesus te ama, Jesus vai mudar a tua vida, Jesus vai mudar a tua história. E aí eu caí no chão chorando, gente. E começou a passar um filme, eu comecei a ter umas visões assim, do meu pai brincando comigo quando era criança. Que eu nem lembrava do meu pai brincando comigo. Lembrança da minha mãe, da minha família, em volta da mesa, no Natal, uma bacia de macarronada em cima da mesa. E eu chorava do outro lado do muro. Os irmãos que estavam tomando sol começaram a rir de mim, porque eu estava chorando alto, alto. E até que em um determinado momento, eu falei: Deus, o Senhor existe. O Senhor existe mesmo. Se o Senhor existe, me tira daqui hoje. Porque se o Senhor me tirar daqui, um dia eu vou te pagar. Olha que eu falei.